Olá, amigos e amigas fãs de Elvis Presley, e hoje a nossa 24ª parte daquela série que vai retratar o ano de 1975 de Elvis. Elvis, 1975, a série. Então já há 2 vídeos estamos falando do pai de Elvis, Vernon Presley. Como já sabemos, no início de 1975, em fevereiro, Vernon Presley sofre um ataque cardíaco. Ele é levado para o Hospital Batista infartado. Lá já estava internado para uma desintoxicação Elvis Presley. Vamos então hoje saber um pouco mais acerca desse homem e vamos humanizar a vida de Elvis. Vamos passar a ver o homem mais do que o mito. Então eu convido os amigos, as amigas, vamos entrar na intimidade do casal Vernon Presley e Dee Presley através do livro de 1979-1980, Elvis, We Love You Tender. Então, vamos ao texto. Papai sabia sobre as drogas, diz Rick, mas não sabia dos detalhes. Não sabia o quão ruim, de fato, era a situação. Elvis tentou o seu melhor para encobrir, mas papai estava ficando muito sorrateiro nos últimos 2 anos e ele morria de preocupação com isso. Porém, se o papai tentasse esconder algo ruim de Elvis, oh boy, Elvis ficaria bravo como o diabo. Sua única preocupação era com a saúde de papai. Elvis tinha medo de seu pai ficar doente. No final das contas, os temores de Elvis eram justificados, pois a vida na estrada certamente estava minando a saúde de Vernon Presley. Acima de tudo, Vernon Presley é um homem, diz Dee, sempre tentando parecer forte e calmo, mas estava ficando cansado e carregava muitos sofrimentos. Muitas vezes ele passava a noite toda junto a Elvis, tentando manter as coisas em ordem, tentando manter a paz. Mas não havia muito o que pudesse fazer e era isso que o estava matando, sua impotência. Ele costumava se lamentar. Oh, santo Deus, Dee, parece que meu filho não se dá conta das consequências de certas atitudes. Ninguém amava mais Elvis do que Vernon Presley. Bem, além da preocupação excessiva com seu único filho, o rei do rock and roll Elvis, Vernon também enfrentava dificuldades em sua vida com Dee. O que aconteceu ao casamento de Vernon Presley durante aqueles anos foi, em parte, causado pelo mesmo conjunto de circunstâncias que torceram e destruíram outros casamentos ao redor de Elvis. Dee manteve-se em casa como uma esposa exemplar e obediente, enquanto seu marido saía em turnê com Elvis. Com o passar dos anos, Dee se viu presa em um mundo de emoções conflitantes. Seu casamento e o mundo de Elvis Presley. O resultado foi seu lento afastamento,
separação e, por fim, o divórcio. O casamento oscilou, vacilou, até que outra mulher surgiu, momento este em que cedeu, porém não se desfez totalmente até a trágica morte de Elvis. Quando me casei com Vernon, estava ciente que seu filho necessitava dele. Eu sempre falava, Elvis precisa mais de você do que eu. Elvis achou necessário que os homens viajassem sem suas esposas, quando em turnê. Quando alguém tentava levar a esposa, Elvis dizia, estou cansado disso. Por quê? Olhe para minha madrasta. Ela não vai. Ela poderia ir se quisesse, mas permite que papai e eu tenhamos privacidade. Então eu estava sendo apontada como um exemplo de esposa compreensiva. A coisa toda não parecia um problema até quando comecei a ficar muito ansiosa. Claro, Elvis e eu necessitávamos de Vernon. Nós o queríamos. Percebi que sempre havia muitas mulheres ao redor de Elvis e que ele tinha que dar atenção a elas. Então esse também era um dos motivos pelo qual eu queria permanecer distante. O mesmo acontecia com Vernon. Ele era um homem muito bonito e as mulheres prestavam atenção nele também. Sendo assim, projetei uma imagem forte e compreensiva, mas não tinha a consciência plena do que estava fazendo. Eu tornaria as coisas mais fáceis para ele. Costumava dizer, vai, não se preocupe, tudo ficará bem, quando por dentro eu sofria. Quando o carro saía da garagem, às vezes eu tinha que virar meu rosto para que ele não pudesse ver as lágrimas. Assim que chegava ao aeroporto, ele ligava e muitas vezes, até 3 vezes por dia. Se ao menos uma vez eu tivesse pegado o telefone, ligado e dito, Vernon, preciso de você. Essas seriam as palavras mais bem-vindas do mundo. Mas jamais digo o que estou sentindo exatamente por dentro. É o meu orgulho. Acho que Vernon não sentia que eu era muito apaixonada por ele. Eu tinha emoções confusas sobre o que acontecia ao redor de Elvis, ou pelo menos até onde eu tinha conhecimento. De certa forma, foi um grande alívio no início, quando Vernon saiu em turnê, porque ele sempre era tão presente que parecia que eu jamais teria a chance de fazer algumas coisas sozinha. Eu estava ciente que havia algo errado durante a turnê, mas queria ignorar isso. Eu não respeitava homens que abandonavam o casamento, destruindo suas famílias. No caso de Di, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Vamos seguir então com Di no texto. A razão pela qual eu não estava lá era porque Di Presley não vivia assim. Eu simplesmente não podia aceitar tal comportamento abertamente. Vernon queria me proteger de tudo isso. Portanto, não era apenas Elvis a quem ele estava tentando proteger. Olhando agora em retrospecto, acho que estava apaixonada pela vida. Quando tudo estava bem, eu amava Vernon. Quando as coisas começaram a dar errado, e Deus sabe como deram, eu o achava um idiota, tão teimoso quanto podia ser, extremamente ciumento. Priscila e eu éramos pássaros em uma gaiola, enquanto os homens tinham toda a liberdade que desejavam. Talvez eu me ressenti disso. Se eu não estivesse tão magoada,
Acho que não teria sido tão fria com Vernon, como fui quando o ataquei. Acho que começamos a nos machucar por volta de 1971, 72. Os garotos estavam fora de casa, todos estavam vivendo e eu me sentia vazia. Parecia faltar alguma coisa. Eu vivia em meu próprio mundinho, quase nunca tínhamos convidados em nossa casa. Mesmo quando fui a Las Vegas para ver Elvis e Vernon, fiquei na suíte e, às vezes, não descia as escadas. Os shows se tornaram rotina para mim. Eu gostava muito mais quando podia ter Elvis tocando piano e cantando em casa. Eu gostava do glamour de sair. Mas talvez estivesse acostumada demais e estava ficando muito mimada. O problema é que eu estava tão envolvida em minha própria decepção que não conseguia ver o que estava acontecendo. Se alguém me olhasse torto, eu correria para o meu quarto chorando. Em um segundo todos estariam lá me paparicando. Santo Deus! Todos estavam sofrendo muito. E havia o pobre Vernon, cujos únicos objetivos eram tentar proteger a mim e aos garotos. Agora entendo o que ele quis dizer quando disse tantas vezes: Di, você e Elvis vão acabar me matando. Bem, nós aqui do canal estamos trabalhando para manter acesa a chama. E também o amigo Wilson Sérgio. Olá, Vince. Quero parabenizar pelo teu trabalho que tem despertado em mim o interesse pela vida de Elvis. Gostaria de deixar um comentário a respeito de Priscila. Será que não faltou a ela alguém que a orientasse antes de ter deixado Elvis? Ela me pareceu ser uma menina mimada e desprovida de pessoas para a orientarem. Elvis poderia ter se tornado presidente dos Estados Unidos e ela a primeira-dama. Ela hoje poderia estar na política americana, talvez uma senadora. Vejo as entrevistas de Priscila e vejo um olhar de uma mulher que sofre por dentro. Faltou na época alguém na vida dela muito próxima a ela e dar apoio e não ter feito no que fez. É apenas uma opinião minha. Está aí o recadinho do nosso amigo Wilson Sérgio e também o recado do grande amigo, talvez um dos maiores criminalistas deste país, Paulo Rodrigo. Vince Everett, guarde bem esse nome, Vince Everett. Bem, se você quer fazer também como o Dr. Paulo, quer participar aqui no canal com um vídeo, dando um incentivo ao canal, dando um incentivo a mim ou a Elvis, ou mostrando algo de Elvis que você tem muito apreço, grave um pequeno vídeo e mande para o nosso grupo no Facebook, Tudo sobre Elvis, Biografias. Por hoje é só, pessoal. Elvis... inscreva-se neste canal, deixe seu like, compartilhe, participe. Elvis Forever.